Pronto. Bom, agora a gente vai começar o nosso devocional, dia 47. O tema de hoje é reforma ou restauração. O texto bíblico é Isaías 58:12, que diz assim: Seu povo reconstruirá as velhas ruínas e restaurará os alicerces antigos. Você será chamado reparador de muros, restaurador de ruas e moradias. Vamos orar para a gente começar a leitura. A Te rendo graças, Pai, porque o Senhor é bom e sempre nos ouve. Obrigada pelo Teu amor, pela Tua bondade, pelo Teu favor sobre nós, por tudo aquilo que o Senhor tem feito até aqui. Obrigada, Pai, porque o Senhor tem nos dado condições para diariamente nos posicionarmos, mudarmos a nossa mentalidade, ressignificar, Senhor, os acontecimentos da nossa vida que feriram a nossa alma. E hoje nós estamos tendo esse privilégio, Pai, de aprofundar nossas raízes em Ti, para poder restaurar a nossa vida. Obrigada, Espírito Santo, pela presença, por sermos a habitação, por carregarmos, Pai, a Tua presença. Obrigada, 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 Espírito Santo. Obrigado porque diariamente o Senhor nos guia à verdade, o Senhor nos direciona a tudo aquilo que precisamos fazer, ouvir. Há momentos que precisamos falar, há momentos que precisamos nos calar, e nós cremos que o Espírito de Deus que habita em nós nos direciona naquilo que precisamos fazer. Por isso nós inclinamos, Pai, os nossos ouvidos à Tua direção, nós inclinamos os nossos ouvidos a, a ouvir a Tua voz e a Te obedecer. Obrigada, Pai. Obrigada porque nessa manhã nós estamos nos sentando à Tua mesa para receber o pão que nos alimenta e a água que sacia a nossa sede. Nessa manhã, nós entregamos o nosso coração e a nossa mente cativas ao Teu trono, para que o Senhor venha nos direcionar mais uma vez. O Senhor venha nos restaurar mais uma vez, para que o Senhor venha nos posicionar mais uma vez. Nós reconhecemos que sem Ti nós não somos nada. Nós reconhecemos que sem a Tua direção nós somos falhas e temos uma tendência de fazer escolhas erradas. Por isso nós nos submetemos a Ti. Entregamos totalmente a nossa vida a Ti, entregamos a nossa família, a nossa casa, entregamos tudo o que vem de nós. Nos rendemos totalmente à Tua palavra e à Tua direção. Que nessa manhã os nossos olhos sejam abertos. Os nossos olhos sejam abertos, tanto os nossos olhos carnais quanto os nossos olhos espirituais, para que possamos ver o caminho com clareza e possamos discernir entre o bem e o mal, e que possamos sair dessa mesa mais parecidas com o nosso Pai, mais parecidas contigo. Molda o nosso caráter, Pai, e principalmente tira de nós todas as ervas daninhas, todas as raízes que produzem frutos inadequados, frutos de injustiça, frutos de amargura. Nós rejeitamos nessa manhã e nós lhe damos autoridade para que o Senhor tire profundamente, tire todas as raízes que não produzem frutos segundo a Ti, segundo o Teu nome, segundo a produção que há em Ti, frutos saudáveis, Pai. Nós queremos produzir frutos saudáveis na Tua presença. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus, fica conosco nessa manhã. Que o Espírito Santo do Senhor flua através de nós nessa manhã. Em nome de Jesus. Amém. Vamos lá fazer a leitura. Ingrid,
fluindo aqui, cheia da unção, cantando louvor. Amei, amei mesmo. Vamos lá. Reforma e restauração. Parecem palavras sinônimas, mas não são. Digamos que você tem em casa uma mesa que pertenceu à sua bisavó. O objeto está bastante avariado, mas você não quer jogá-lo fora, porque se trata de uma relíquia de família. O que faz então? Envia para a restauração. Mas por que restaurar em vez de reformar? A ideia por trás da restauração é a de preservar a originalidade do objeto, não apenas nas cores e no design, mas também na função. Não apenas nas cores e no design, mas também na função. Já a reforma é diferente, basicamente consiste em fazer mudanças. Ou seja, a mesa antiga da sua bisavó poderia ser reaproveitada, transformada em um armário perto da porta de entrada e assim iria adquirir um novo uso. Quando o assunto em pauta é a nossa particularidade como pessoas, Deus nunca irá nos reformar, porque não deseja que nos tornemos diferentes do que somos em nossa essência. O Criador sempre se mantém fiel ao projeto original e almeja preservar a singularidade de cada ser humano enquanto passamos pelo processo de nos assemelharmos a Cristo. Então, o que Deus deseja é nos restaurar e não reformar, dar um novo significado para nós, dar uma nova utilidade para quem nós somos. Ele quer voltar à nossa essência, preservando a nossa originalidade. Então, a ideia da restauração é preservar a originalidade de quem você é, quem você nasceu para ser. O mundo tenta nos reformar. A gente está vendo muita reforma aí ultimamente, né? Principalmente de gênero. Então, olha como existe uma deturpação da criação daquilo que Deus fez, né? Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. O diabo vem e quer reformar isso, enquanto Deus deseja nos restaurar, trazer a nossa originalidade, a nossa singularidade. Somos únicos na presença do Senhor. Nós somos únicos. Deixa eu só marcar aqui. O desejo de Deus é nos restaurar. No entanto, o inimigo busca roubar a originalidade com a qual fomos criadas, tentando nos reformar. O desejo de Deus é nos restaurar. O inimigo busca roubar a originalidade com a qual nós fomos criados, tentando nos reformar. Ele jamais nos restauraria, simplesmente porque odeia o projeto divino. E aí, a gente volta no devocional de ontem, no segundo parágrafo, onde a gente falou exatamente, né? Quanto mais descobrimos quem somos, mais entendemos o propósito para o qual nós fomos chamadas e andamos de maneira reta diante de Deus. Quanto mais entendemos o propósito, que é levar a palavra, levar o reino à frente, quanto mais entendemos esse propósito e descobrimos quem somos e andamos em retidão, mais a gente vai identificar a especificidade sobre o nosso propósito. Porque muitas das vezes a gente fica na ansiedade de saber aquilo em específico, né?
Ah, eu quero saber o meu propósito específico. Não, entra primeiro no propósito do povo de Deus, do reino de Deus. E à medida que você vai caminhando, Deus vai te entregando a sua especificidade. E aí, quando a gente estuda, por exemplo, identidade de filha, a gente vai ver que cada um de nós é especialista em algo. Por isso que, assim, ó, no corpo de Cristo, a mão tem uma função, o pé tem outra função, né? Cada um de nós faz parte de algo importante dentro do corpo. Mas se a gente não entende que nós somos corpo de Cristo, nós fazemos parte do mesmo reino, a gente não tem essa identidade assim de eu tenho que amar o meu irmão, eu tenho que, né? Eu tenho que não. Eu amo o meu irmão porque somos irmãos em Cristo. Quando eu diminuo, por exemplo, a minha crítica sobre o outro, né, meu senso de julgamento sobre o outro, que nós somos participantes do mesmo reino, da mesma unção, que Cristo é o cabeça, nós somos o corpo, nós somos a igreja. A gente não tem nem esse significado em nós, primeiro. Aí a gente já quer saber a nossa função de dedo, de mão. Aí a gente se identifica com o pé, a gente acha que é o pé, a gente quer dar sugestão para o outro, né? Então, essa especificidade, ela vem no processo. Então, agora eu sou igreja, agora eu sou corpo. Calma aí que daqui a pouco eu vou saber se eu estou lá no, né, no pezinho, se eu estou no baço, se eu estou no estômago, qual que é a minha função? Se eu sou boca, se bem, boca não, Deus, Cristo é a cabeça, Cristo é a cabeça, né? Então, nós precisamos, à medida que a gente caminha, Deus vai entregando a sua especificidade no reino. E aí a gente precisa buscar também, porque a nossa história vai apontar quais são os meus dons. Tem gente que quer ser, eu quero louvar, mas a Ingrid aqui mostrou que tem voz para louvar. Vai associar e louvar. Não vai dar certo, não, vai todo mundo correr. Não vai. Então, à medida que a gente flui, se a gente identifica algo, talento, dom, a gente também precisa treinar isso, né? E aí, buscando essa especialização. No que eu sou boa? Eu sou boa em artes feitas com mãos. Eu tenho esse dom. Então, serve no reino com esse dom. Mas qual que é a mensagem principal? Qual que é o propósito principal? Levar a mensagem do reino, levar a mensagem da cruz, levar Jesus. Através de quê? Através da minha forma de viver. A minha forma de viver. Amando as pessoas, respeitando as pessoas, perdoando as pessoas, tendo compaixão com as pessoas, tendo misericórdia com as pessoas. Começando comigo mesma e dentro de casa. Eu não tenho compaixão comigo, porque eu me cobro o tempo inteiro, eu me culpo o tempo inteiro. Eu sou pesada comigo inteiro, o tempo inteiro, com as pessoas ao meu redor, mais próximas, família, parentes. Primeiro dentro, depois fora, né? Então, Deus deseja primeiro nos restaurar. Então, o inimigo jamais nos restauraria, porque ele odeia o projeto divino. E aí, qual que é o primeiro projeto divino? Trazer o céu para a terra. De que forma é possível trazer o céu para a terra? Atrair a essência, a verdade, o céu para a terra? Através do seu lar. O seu lar deve representar um pedaço do céu na terra. E isso é uma responsabilidade nossa, de atrair essa verdade, atrair essa essência, atrair essa unção. Um lar em harmonia, um lar saudável, é um pedaço do céu na terra. Pai e mãe fluindo bem é fluir na presença de Deus. É o pai exercendo o seu papel e mãe exercendo o seu papel, né? Então, Deus deseja primeiro nos restaurar, para que a gente possa fluir no nosso papel.
fluir na nossa essência, fluir na nossa originalidade, tanto a mulher quanto o homem. E a mulher santifica a sua casa. Então vamos lá. Ele jamais nos restauraria, simplesmente porque odeia o projeto divino. Aliás, luta incessantemente contra a concretização desse plano. Ele anseia nos matar, roubar e destruir. João 10:10. Para isso, quer nos transformar em pessoas completamente avessas ao propósito original do Criador. Temos visto essa guerra na atual geração, a desvalorização do original, a degradação do que o Senhor criou. Então, nessa geração, a gente tem visto essa guerra. Desvalorização do original. Degradação do que o Senhor criou. É uma deturpação o tempo inteiro do belo, né? Aquilo que é belo não é belo mais, o belo passou a ser o ridículo, o feio, a anormalidade. Tudo que Deus fez, gente, é belo. Nós precisamos perseguir o belo, não normalizar o que é esquisito. Agora, essa geração botou na cabeça que é cachorro, gato, coati e sei lá o quê. E tem que respeitar, né? E tem que aceitar a goela abaixo, não pode impor, o pai não pode corrigir. É, isso é o quê, gente? Degradação do ser humano. Isso é matar, roubar e destruir. Destruir identidade, destruir verdade, destruir essência. Há uma guerra na atual geração, mas no mundo espiritual está acontecendo essa guerra. No mundo natural está se manifestando, porque está faltando posicionamento da igreja. Está faltando posicionamento nosso. Já vou ler aqui os comentários. Assim como lemos na base bíblica de hoje, devemos trazer à memória a restauração dos muros de Jerusalém e do povo de Israel, e pedir ao Espírito de Deus que restaure a nossa essência, o nosso propósito e a nossa autoridade segundo o padrão celestial. Então, precisamos pedir ao Espírito de Deus que habita em nós, que restaure a nossa essência, o nosso propósito e a nossa autoridade, segundo o padrão celestial. Só que fazer essa oração requer muita renúncia nossa, e que muitas das vezes a gente não quer essa renúncia. Porque quando eu disse assim, né, falta posicionamento da igreja. Que tipo de posicionamento? O de andar em amor. O andar em amor não significa ser conivente e complacente com tudo, mas requer correção. A gente tem medo de corrigir as pessoas. É em amor. A gente não manifesta fruto do espírito, que é mansidão, domínio próprio, né? Deixa eu ler aqui o que vocês estão falando. Tá no celular, tem esses desafios aqui. Vamos lá. O desafio vem para ser superado. Vamos. Vanessa, come música aqui. Mas deu certo, tamo junto. Estou moldando a minha vida de forma a trazer mais Deus no meu dia a dia. Desde semana passada estou aprendendo e cantando louvores no francês. Olha, precisando aprender o francês, nada melhor do que cantar. Eu não sei se tenho dom, mas estou colocando Deus nas coisas no meu dia a dia. Quando canto na minha casa, me sinto mais conectada. Ai, que lindo. Você sempre teve muita conexão com música, então usa isso. Até as moças da coloração pessoal, viu que a criação é bela e suas cores combinam entre si. Esses dias vi uma assim. Se o Criador diz que combina, é verdade. Combina, né? Se Deus criou, fez essa mistura de cores, Deus revela, gente, a sua criação, a sua glória, o seu poder.
e finalizava com a modelo vestida em roupas das mesmas cores, falando, é porque combina. Eu vi um vídeo assim também. Se Deus diz que combina e mostra a natureza, uma flor, um passarinho, aí é, sim, a natureza revela a glória de Deus e aquilo que é belo, né? Ah, então, como que a gente se posiciona no reino? Como que a gente deve se posicionar como igreja? Renunciando aquilo que a gente, como desde o início, né? A nossa justiça própria. Abrindo mão de muita coisa que a gente, ai, eu quero falar, eu quero me posicionar, eu quero corrigindo sempre em amor as pessoas que precisam ser corrigidas, né? Sempre trazendo amor, sempre trazendo compaixão para as pessoas, olhando para os frutos do Espírito e manifestando esse fruto. Não sei quais são os frutos do Espírito. Gálatas 5. Leu Gálatas 5, vai ter lá obras da carne e fruto do Espírito. Quais são os frutos? Não é os frutos. A gente tem esse hábito de falar os frutos, mas é o fruto. É um fruto, mas só que são várias vertentes desse fruto. São várias ah, manifestações do fruto, do mesmo fruto, porque o fruto principal é amor. Quando eu ando em amor, eu sou mansa, né? Eu tenho domínio próprio, eu ando em paciência, eu tenho paz. Quando eu ando em amor. E qual que é o amor? É o amor carnal? Não, é o amor ágape, é o amor de Deus. Quando eu tenho o amor de Deus revelado no meu coração, eu manifesto fruto. Aí eu preciso buscar. E quando eu ando assim, eu não tenho dificuldade de corrigir uma pessoa em amor, porque assim, o que ela vai pensar diz respeito a ela, se ela vai querer crescer ou não, com aquilo que eu tenho para falar e agregar na vida dela. Ah, eu tenho medo de falar que aquela pessoa está agindo de forma errada. Ó, medo. Medo é a antítese do amor. Gente, passou a frase medo na sua cabeça, você fala, eita, tem um espaço de medo dentro de mim. Medo é a antítese do amor. Onde tem medo, não há manifestação de amor. Opa, Senhor, entra aqui, nesse lugar. Me ajuda a restaurar essa área da minha vida, essa parte da minha vida, porque eu não posso andar segundo aquilo que o medo determina. Eu tenho que andar em amor. Então, eu tô com medo por quê? Porque de repente eu vou falar de forma errada também com a pessoa, e aí eu vou despertar nela uma fúria, uma raiva, alguma coisa que ela pode vir contra mim. Por isso que eu tenho medo. Então tá, então deixa eu, Senhor, Espírito Santo, vem aqui, me ajuda. De que maneira eu posso falar? Em que momento eu posso falar? Eu preciso falar. Eu não vou recuar. Eu preciso falar. Eu preciso me posicionar. Derrama graça, revelação, amor sobre a minha vida, para que eu possa me posicionar e falar com essa pessoa aquilo que precisa ser dito, porque a maneira como ela está conduzindo, igual pais hoje que não conseguem corrigir filho, porque tem medo do filho se revoltar com a correção, vai lá e se joga do prédio, vai lá e se joga na frente do carro, vai lá e se corta, vai lá e. Oi, gente, ó, o medo, 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 medo aqui, medo lá. Quem direciona a vida? Medo. E aí tudo vai se distorcendo. Falta de posicionamento da igreja. Eu não sei qual é o meu propósito principal, que é me posicionar no reino como igreja, como participante da igreja. Corpo, estou falando do corpo de Cristo, tá? Não igreja física. Mas eu sou igreja, eu sou o corpo de Cristo. Então eu preciso andar em alinhamento. Porque se a cabeça que é Cristo diz assim, perdoa, seja mansa, né? Não é assim? Não é a gente que dá o comando para as nossas ações? Cristo dá o comando para o corpo agir. Cristo fala assim, estica a mão, estende a mão para o teu irmão. Cristo está falando, estende a mão, seja mansa, perdoa. Né? Aí você fica, não, não, não. Então, não há um alinhamento. O corpo manda um comando, a cabeça não tá, a cabeça manda um comando,
O corpo não obedece, não flui. Não flui no reino. Não flui como participante do reino. Não está sendo semelhante a Cristo. Não está sendo um filho obediente. Um filho que teme, porque vê o pai fazendo, mas não quer fazer. Quer a bênção, mas não abençoa. Quer o perdão, mas não perdoa. Quer a misericórdia, mas não é misericordioso. Então a gente não ensina nem o básico, nem o beabá. Seja igreja. Você foi chamado para ser igreja, você foi chamado para ser participante do corpo. Respeita a unção do outro, respeita o dom do outro. Mas é sempre crítica, é sempre, né? Enfim, vamos lá. Veja bem, o muro não foi reformado lá na construção de restauração dos muros de Jerusalém. O muro não foi reformado, ele foi restaurado. Inclusive, reconstruído com as pedras que eram do muro anterior à queda. Deus não vai desperdiçar nada na sua vida. Ele também não permitirá que algo falte no processo de concretização dessa restauração. Se você se encontra perdida, sem propósito, se tem duvidado do seu valor e identidade em Deus, ou necessita de reparo divino, clame. Clame a Ele por um toque especial e uma restauração completa em qualquer área. Está com dúvida, né? Está sem propósito, está se questionando? Não tem, gente, é clamar. Talvez isso deva ocorrer em sua mente, coração, corpo, emoções, ministério, vocação, família. Eu não sei, mas o Senhor sabe. Ele vê e se importa. Hoje, Deus lhe diz: antes de formá-lo no ventre, eu o escolhi. Antes de você nascer, eu o separei e o designei profeta às nações. Antes de formá-lo no ventre, eu o escolhi. Antes de você nascer, eu separei e eu o designei profeta às nações. O que é profeta? Aqui tá falando que todos nós somos profetas. É aquele que fala, é aquele que apresenta. Um profeta tem discernimento, tem relacionamento com Deus. Porque Deus confia nele para ele falar. Olha, não faz isso. Nós temos esse discernimento de saber se 1 mais 1 vai dar 2. Se você continuar fazendo isso na sua vida, vai dar merda. Basta caminhar com Deus, basta se relacionar com Deus, que a gente olha as pessoas e fala, vai dar merda. Não precisa ter bola de cristal, não precisa ter uma unção muito específica. Andou com Deus, está buscando intimidade, a gente olha para as pessoas e fala, se continuar assim, vai dar ruim. Precisa ser. É por isso que Deus nos designou profetas às nações, para anunciar. E um profeta também confronta. Um profeta fala, olha, se você, né? Quem aqui já foi em igreja que tem profeta? Tem gente que busca a igreja de profeta, né? Semana passada a gente estava com umas amigas, e aí o filho dela falou assim, nossa, eu fui numa igreja pequenininha, gente, uma unção lá, um tanto de profeta que lá, eu entrei, o homem revelou, só faltou revelar a cor da minha cueca. Isso, aquilo, outro. Mas assim, ele falou assim, ó, a gente já tem uma certa maturidade, e aí não era nada de charlatão, não. Deu para ter discernimento que não era charlatão, não. Infelizmente, existem muitos charlatões. É,
Aí eu falei assim, e eu lembro aqui agora, né? Deus nos deu isso para todo mundo. A gente só precisa desenvolver esse. É claro que para algumas pessoas que buscam aprofundar, Senhor, para algumas pessoas específicas, Deus dá o dom da profecia em outros níveis. Mas em um nível geral, nós também somos esses profetas. A Ingrid colocou aqui como soldados, né? Exatamente, para anunciar, para apontar, para dizer para o outro, para orientar para o outro. Um dos meus professores, ele fala, gente, tem coisa que é tão óbvia para nós que não precisa ter a unção de profeta. Porque é óbvio. Se a pessoa tá, é assim, ó, você tá em numa autoestrada, numa BR, vamos supor que alguém aqui já foi para a estrada de Vitória para Belo Horizonte, BR 262, cheia de curvas, muita curva. Depois que você passa de um determinado ponto, então, de Governador Valadares, governador, acho que é, até Belo Horizonte, é curva em cima de curva. Eu posso botar meu carro numa velocidade de 120, 150, sendo que eu sei que tem curva em cima de curva? Claro que não. Tanto que ela já foi conhecida como rodovia da morte. Então, precisa ser profeta? Eis que te digo que se você andar nessa rodovia de 120 a 150, você vai morrer. Você vai ter um acidente. Tem coisa que não basta ter relacionamento com Deus para a gente ser boca de Deus na vida das pessoas. E aí, volto, né? Ser boca de Deus não é arrogância, né? Não é soberba, não é querer se colocar acima, mas com muito amor, muita misericórdia, trazer as pessoas, dar acolhimento às pessoas e apontar e direcionar. E é o que a igreja precisa fazer hoje. Não condenar, não apontar pecado, porque nem Cristo aponta pecado, nem Jesus fica ridicularizando as pessoas quando chegam perto dele. Ele nem faz isso. Ele só acolhe, ele só cuida e fala: olha, a partir de agora, muda seu comportamento. Vai, não peques mais. Transforme a sua mente com aquilo que eu tenho para você. A gente não faz isso, né? A gente muitas das vezes quer se colocar acima. E nós mulheres temos muito essa tendência de saber, de achar que somos melhores em tudo. A, a voz é a arma. É óbvio para nós, mas cada pessoa está no nível de entendimento. Por isso que tem que ter paciência, que é fruto do Espírito, tem que ter bondade, tem que ter benignidade, tem que ter mansidão, e tudo isso é o quê? É uma manifestação do amor de Deus, que é derramado no nosso coração. Ele é derramado, ele não vai ser derramado. A palavra de Deus diz que é derramado. Então, está em constante derramamento, é igual uma cachoeira. Você não vai lá e fecha a, a queda da água. Não, está caindo. A cachoeira está lá, jorrando a água. O amor de Deus, a partir do momento que você é filha, que você se relaciona com Deus, que você está assim, se inclinando a ouvir a voz de Deus, seja no devocional, seja a leitura de um livro, seja ir à igreja, seja se principalmente se relacionando com Ele através da palavra diariamente, o amor dele está sendo derramado. Você que precisa estar atento a isso. Aí você renuncia a quem você é, para você viver aquilo que ele te chamou para ser. Manifestação dele na terra, né? Aqui, ó. Ontem li em Romanos, os fortes e os fracos. Em muitas situações, os fortes vão sustentar os fracos, seja na fé, seja no posicionamento. E sempre respeitando, né? Nesse texto, inclusive, depois você compartilha, Cleus, aquele texto que você mandou para mim, né? Fala, olha, se a pessoa acha que isso é certo, você que é mais maduro na fé,
Respeita. Você já entendeu que não é, que não faz sentido, que não tem nada a ver? Não adianta debater com um fraco na fé e uma criança na fé, um imaturo, não adianta. Mas você, em amor, você fala, não, eu entendo, mas vai conduzindo. Mas olha, gente, tudo é o amor, tudo, né, na comunicação assertiva, a gente aprende o quê? Que não é julgando o outro, não é apontando o outro, não é falando, ah, você fez isso comigo. Não, olha, eu me sinto assim quando você se posiciona dessa maneira, né? É a maneira como a gente fala, é a forma como a gente fala. E no reino de Deus não é diferente. Na comunidade, igreja, no corpo de Cristo, não é diferente. A gente precisa aprender a falar, a gente precisa aprender a cuidar, tá? Alguém quer trazer o seu agregar, Eu trazer quero que é uma coisa palavras? linda que eu vou falar, que eu preciso falar. Ontem eu estava desesperada no sentido, minha irmã sabe de um problema, e ela me deu uma palavra que caiu como uma luva, e ela falou uma frase que mudou todo o meu dia, minha noite. E eu tô com vontade de chorar. Eu nem É sei, nem faço ideia. declarar. A gente tem que declarar as coisas, né? E eu fiz isso, comecei a fazer, declarar, declarar. E ainda por cima, com fé, orei que eu fui educada que o Salmo 91 é o mais forte, né, da Bíblia. Não sei se isso procede, mas eu sinto um poder muito grande. E fui decretando, fui declarando e orando o Salmo 91. E aguardando meu esposo chegar em casa. Só que a hora estava passando, eu falei, ah, é? Tá passando? Agora que eu vou orar mais. Agora que eu vou declarar mais. E no computador, porque eu estava ocupada no computador, parei tudo e fiquei colocando a mão em posição de mão na porta e declarando para que Deus fizesse um renovo, um rebuliço que fala. E nisso, não falei nada, me silenciei, entrou, tranquilo, ok. Não era um problema comigo, era um problema da situação. Gente, Deus é maravilhoso. Eu falei assim, aí ele comeu, depois que ele comeu, que ele é igual como eu, quando tá com fome, não vem conversar comigo, né? E aí depois ele olhou para mim e falou assim: preciso do contato de fulano. Eu falei assim: que fulano? Ah, fulano que eu preciso fazer uma indicação. Eu falei assim: fale mais, porque ele não é de falar. O que era esse contato? O contato é que tempos atrás, uma mulher, Deus é bom, e ele tinha esquecido isso. Foi na empresa daqui da França e conversou com o patrão dele francês e falou assim: ela é brasileira. Olha, eu presto serviço do mesmo de fulano que faz já da sua equipe. Você não quer aceitar uma proposta minha? O que é isso, gente? Só para vocês entenderem. Meu marido é assim, ele está locado, relocado aqui. Ele trabalha para uma empresa portuguesa que relocou ele para cá. Quando ele relocou para cá, ele tem tido vários problemas com a empresa portuguesa, que por sinal é de um brasileiro. Aí, só que Brasil. brasileiro, Deus, nem vou falar aqui o tipo de É, brasileiro. declara não, declara isso não. Declaro só coisa boa. Amém. E aí a gente tem passado coisas horríveis por causa deste chefe de Portugal. Aí essa mulher surgiu do nada, ele lembrou e deixou contato com ele. E ele foi lá e falou: Olha, com o chefe daqui, você. Ele estava passando também raiva, o chefe daqui passando raiva, o meu marido passando problemas. E aí falou assim: Olha, fulano, você lembra que teve aquela senhora que é de outra empresa que quer também fazer o mesmo serviço para você? Ah, é verdade. Então, quem sabe nossos problemas estão resolvidos? Isso foi ontem, ele lembrou ontem que os dois brigaram, e aí ele lembrou, olha que lindo. Aí, só que o número, lembrava onde estava esse número de contato dessa mulher? Aí eu falei assim, calma, respira fundo. Aí lembrou que tinha um celular antigo que ele deixava para a Luísa brincar. Achamos, ele achou o número, ligou para a mulher ontem Nossa. e falou assim, fulana, Deus usando ele.
eu comentei de você de novo, eu lembrei ao meu chefe daqui que você faz esse mesmo trabalho e ele está precisando muito do seu falar com você. E ela fala francês. O que que aconteceu? Os dois conversaram ontem à noite. O que Graças a que foi Deus. decidido ontem à noite? Tudo online. Ela em Portugal, brasileira, Deus trouxe, mas falando francês. Ele, francês, insatisfeito, meu marido insatisfeito. O que que Deus fez? Ela vai trabalhar agora para o francês. Então, Nossa, a outra pessoa que só estava sendo estresse, vai sair do circuito. E aí alinharam tudo, tudo no telefone e no computador. A partir de janeiro, meu marido não é mais funcionário do outro, ele é funcionário desta empresa. Todo mundo está feliz, todo mundo em paz, e Deus honrou ele de uma tal maneira que a pessoa que ele discutiu, que era o chefe francês, agora está aliado a ele, os dois se uniram e ele vai. Hoje tinha uma reunião com todos os funcionários de Portugal glória a que Deus. foram relocados para falar: olha, a partir de janeiro, quem quiser seguir com a gente vai ser outra empresa, a gente não trabalha mais com. E o meu marido, assim, se sentiu honrado porque ele teve voz. Ou seja, o Postura. francês ouviu e postura, isso. E a Ele teve postura que ele postura, tanto tem dificuldade exato. de viver, assim, né. Ele se posicionou, deixou de ser menino para ser o homem de Deus, realmente deixando Deus guiar. E aí, o que que eu vou fechar aí para vocês? Eu falei, agora eu tenho a oportunidade de falar mais de Deus. Aí ele parou, sentou aqui, coloquei Luísa para dormir, porque eu acompanho ela, a gente ora antes de dormir. Ele ficou na sala. Aí ele me contando, ele estava já em paz. Aí eu falei assim, agora você vai ouvir algo muito importante, e eu espero que você ouça com ouvidos de ouvir. Aí ele olhou para mim e falou, o quê? Eu falei assim: agora você vai consagrar e agradecer a Deus tudo isso. E uma outra coisa que você vai fazer, se posicionar com Deus de forma diferente, porque foi Deus que te abriu esse caminho, essa porta. E fui falando de Deus com ele, ó, muito, tan, 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 tan. Ele olhou para mim, quando ele concorda, ele não questiona, ele fica em silêncio. O que que ele fez? Ficou um tempão, ouviu-a, e eu falei assim: você ainda por cima, vai fazer tudo diferente. Tudo que você. Se fulano cicrano trabalha mal, não fale de cicrano e beltrano. Faça a sua parte, porque Deus vai tratar contigo, vai tratar com fulano e cicrano. Para de ficar vendo o que os outros fazem. Olha, foca na sua vida. E Salmo 91. Aí fui orando o Salmo 91 para ele. Aí tem aquela parte que no Salmo 91 fala, aí fui e enfatizei, 10.000 à sua direita, né? Aí, agora fugiu. E à sua esquerda, nenhum mal te sucederá, praga alguma chegará à tua tenda. A tenda, Zé Luiz, é a nossa casa, a nossa família. Tudo que acontece com você vem a nós. Sim. Então, se posicionem. Aí falei tudo. Só sei que foi uma benção, ele levantou, ouviu, ligou novamente. Aí ele, alguma coisa ligou na cabecinha dele depois que ele conversou com a mulher. Até ele conversou com a mulher. Ah, que Tarde da bênção. noite. Aí ele falou: isso, isso, isso. Como que vai ser isso, isso, isso? Aí ele começou a vir à tona o homem mesmo, sabe? Não a criança. Aí ele esclareceu tudo, pingo nos is. E hoje, em nome de Jesus, a coisa vai ser concluída. O que eu estou Amém. falando, trazendo à tona é o seguinte: a identidade de Deus tem que ser firmada em todas as áreas da nossa vida. Eu não posso ficar discutindo com meu marido, porque isso não vai adiantar, mas eu posso trazer luz a ele. E eu posso firmar minha identidade com declarações. E a palavra tem poder, né, minha irmã? E eu agradeço muito, novamente. Que bênção, que bênção. Quando a gente entende, né, às vezes, assim, é uma palavrinha, e assim, não basta entender e não fazer, né. "Ah, entendi. E aí, o que que eu faço com isso que eu entendi?" Age. Você agiu, você começou a orar, você começou a impor a mão, declarar com ousadia. É o que eu falo sempre, gente, assim, ó, como que vai acontecer? Não sei. Eu vou eu vou viver milagre. Milagre você não sabe. Milagre é uma reação do céu.
há uma ação da terra. Você só tem que agir. Você age de acordo com a palavra e o milagre vai ser revelado a você. Se você puder explicar como aconteceu, não é milagre. Se você explicar por A mais B, se a conta fechar, não é milagre. Foi obra da sua mão. Foi uma articulação sua. Agora, tipo assim, lembrei de uma pessoa que faz tempo que no número do telefone está em outro telefone. É, é assim, eu lembrei do nada, gente, já é um suspiro de Deus, é um sopro de Deus, né? Falando para você, trazendo memória. Porque isso poderia ficar no oculto ainda, poderia continuar escondido, né? E ele agir dessa forma, eu conheço, tá? Meu cunhado. Ele não no dia a dia, ele ia falar assim: ah, amanhã eu ligo. E o amanhã ia ser na segunda, ou na outra semana, ou no mês que vem, né, Vanessa? Então, Exatamente. ele não ia ter Misericórdia. essa postura de pegar, ligar e se posicionar, querer negociar, entender. Não, não é dele. Não é, né? Você olha e você fala, mas quando você ora, você entrega. Vai vir, gente, porque o Espírito Santo olha lá, ó, a outra colocando o TDAH de novo aqui, ó. Minha Ele, mulher de ele mesmo já Deus. falou. Eu tenho certeza que eu tenho esse negócio aqui. Eu falei assim: você tem certeza? Eu tenho completa. Só que você não pode deixar isso te mudar, tá? Tira isso. Eu Meu tô marido é ouvindo restaurado. ela falando, eu falei, gente, eu conheço essa história. Ah, é assim. Ai, ai. Mas Deus é bom, gente. Deus é bom, Deus é misericordioso, Deus é amoroso e importa que nós sejamos também, né? Então, glória a Deus, Inge, por isso. Já são sinais de transformação que a gente deve visualizar, Amém. agradecer, glorificar, orar, né? E fazer com que a gente também permaneça nos posicionando todos os dias, tá? É isso, amores. Obrigada pela paciência aqui com esse Zoom, com essa internet. Amanhã a gente Você não está vai no ter. celular? Tô no celular. Tô no Ah, 5G, entendi. não tô no Wi-Fi, que a Ah, internet aqui em entendi. casa tá bem ruim. Oh, misericórdia. Amanhã, minha mãe vai fazer uma pequena cirurgia hoje, eu vou acompanhá-la, né? Ela vai precisar dormir no hospital, então vou dormir com ela no hospital, então amanhã provavelmente a gente não consiga fazer o nosso encontro, tá? A gente volta na segunda-feira. Então, beijo, beijo, fiquem com Deus.